Olá, pessoal, vamos dar início à nossa aula de matemática de hoje. Vocês já pararam para pensar de quanta matemática precisamos para aprender geografia? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos usar o Google Earth, que é um simulador onde podemos ver o modelo da Terra em 3D. Por exemplo, quando a gente fala de medidas do espaço geográfico, a gente só pode realizar essas medidas através da matemática. Por exemplo, aqui no Brasil, se nós fôssemos calcular a distância entre o Paraná e São Paulo, por exemplo, nós temos que usar um cálculo matemático. Por exemplo, são 359 quilômetros. Se eu fosse fazer uma viagem do Paraná para São Paulo, eu poderia usar essa distância para calcular o tempo que eu ia levar de um estado até o outro, certo? Então, falando também um pouquinho da geografia aqui. A diferença de altura e altitude. A altura, a gente vai levar em consideração a distância vertical da base de uma montanha, por exemplo, até a sua extremidade superior. Então, a gente vai aqui, ó, lá para a China. Mais especificamente, a gente vai até o Monte Everest. Querem ver? Ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó, o Monte Everest. Quando nós falamos de altura, então a gente está levando em consideração esta medida aqui, da base até o topo da montanha. Já a altitude, nós teríamos que levar em consideração o nível do mar, tá? Então, tudo isso a gente pode observar que a gente usa matemática. Por exemplo, e por que essas medidas são importantes? Por exemplo, quando um piloto de avião ele vai voar, ele precisa saber a altura de uma montanha para que o avião não colida com nada, né? Antigamente, essas medidas eram feitas através dos barômetros. Hoje em dia, já, né, com a tecnologia do GPS, a gente consegue calcular isso de uma forma muito mais fácil. Estão vendo por que a matemática é tão importante? Então, pessoal, aqui, ó, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, a gente pode falar que a área que o Brasil ocupa, a superfície ocupada pelo Brasil, é de 8.514.877 km². E a gente só sabe disso por conta da matemática. Então, toda essa superfície aqui, ó, em quilômetros quadrados, é de 8.514.877 km². Então, para a gente fechar aqui, vamos supor que a gente faria um voo daqui de São Paulo até Goiás. Nós podemos ver que a distância seria uma distância de 783 quilômetros. Para a gente saber o tempo que a gente levaria, a gente precisa levar em consideração essa distância para poder percorrer todo esse espaço aqui. Entenderam como a gente pode encontrar matemática em várias áreas da geografia e como ela é importante para muitas coisas? Bom, pessoal, é isso. Então, a nossa aula fica por aqui e até a próxima.